Metrópolis.com para a capa. O Acorda Metrópolis de hoje, mais uma vez, foi totalmente mexido por causa disso aqui. A Polícia Federal está no Rio de Janeiro, nas ruas do Rio de Janeiro, cumprindo 10 mandados de busca e apreensão, e um deles é na casa do ex-governador do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro. A coluna da Mirelle Pinheiro traz os detalhes, dando conta de que a Polícia Federal está fazendo essa busca contra o Cláudio Castro, investigação do Banco Master. Ainda não tem todo o detalhamento da operação, mas ao longo dessa edição do Acorda Metrópolis a gente vai ler as informações da Mirelle e de todo mundo que está aqui com a gente. Vamos abrir a matéria da Mirelle Pinheiro aqui para a gente acompanhar junto. A Polícia Federal apura aplicações de cerca de quase R$1 bilhão, de 970 milhões de reais, feitas pelo Rio Previdência em letras financeiras emitidas pelo Banco Master. Aqui foto do Cláudio Castro, inclusive aqui no nosso estúdio, uma das entrevistas que ele deu aqui ao Metrópolis.com. O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é alvo de nova operação da Polícia Federal sobre aportes bilionários do Rio Previdência no Banco Master. Nessa terça-feira, policiais estão cumprindo 10 mandados de busca e apreensão no Rio e no Distrito Federal, ou seja, não tem mandado de prisão preventiva temporária, são 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, em operação autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça, que é relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, mas fez toda essa liberação também dentro desse braço de operações da Polícia Federal sobre o Banco Master. A Polícia Federal não vai só ao Rio de Janeiro para fazer operação sobre previdências e Banco Master. Lembra, a gente falou recentemente dela indo ao interior de São Paulo também para fazer investigações sobre a aplicação de previdências de servidores públicos no Banco Master. Eles pegam dinheiro da servidoria pública e injetavam no Banco Master para fazer esse dinheiro render. Acontece que muitas vezes eram créditos inexistentes, podres. A Polícia Federal apura aplicações de cerca de 970 milhões de reais feitas pelo Fundo Previdenciário dos Servidores Estaduais em letras financeiras emitidas pelo Banco Master, instituição que posteriormente entrou em colapso e foi liquidada pelo Banco Central. Os investigadores querem esclarecer quem autorizou os investimentos, quais critérios técnicos foram usados e se recursos ligados a aposentadorias e pensões de servidores foram expostos a operações consideradas de alto risco. O caso é considerado uma das principais crises financeiras envolvendo a gestão Cláudio Castro, porque atinge diretamente o patrimônio do Rio Previdência, que é responsável pelos pagamentos previdenciários do funcionalismo estatal. Essas são imagens da cobertura onde o Cláudio Castro mora, ele que foi surpreendido pela Polícia Federal na manhã dessa terça-feira. Nessa foto aí, inclusive, o Cláudio Castro tá ali. Ele é uma dessas duas pessoas, ele é a pessoa da frente. Ele recebendo um agente da Polícia Federal e circulando ali pelos agentes, pela casa dele, mostrando os documentos, tudo que a Polícia Federal, abrindo os caminhos para a Polícia Federal pegar tudo o que precisa para a investigação, para seguir com essa investigação contra o Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, os aportes ocorreram entre novembro de 2023 e julho de 2024. E as chamadas letras financeiras funcionam como títulos de dívida emitidos por bancos para captar dinheiro no mercado e, na prática, o Rio Previdência emprestou recursos públicos ao Banco Master em troca de promessa de rentabilidade futura. É isso. Você pega um dinheiro que não é seu, é da servidoria pública, da Previdência, o governo no caso, injeta em créditos sem nenhum lastro no Banco Master e agora começa a ser investigado. O problema é que o Banco Master entrou na mira das investigações federais e acabou liquidado em novembro de 2025 após problemas de liquidez e suspeitas de irregularidades no sistema financeiro. As aplicações feitas pelo fundo estatal também chamaram a atenção porque os papéis adquiridos não possuíam cobertura no Fundo Garantidor de Créditos, mecanismo que protege investidores em casos de quebra bancária. Olha a gravidade da situação que a gente está lendo aqui. Esses fundos que o governo do Rio de Janeiro apostou, investiu das previdências dos servidores públicos, esses fundos não tinham a cobertura do FGC.
Vamos lembrar, voltar um pouquinho, que quando tem a primeira fase da Operação Compliance Zero e Daniel Worcaro é preso pela primeira vez e o Banco Master é liquidado pelo Banco Central, o FGC entra na história, porque o Banco Master fazia parte ali dos bancos que estavam dentro do FGC para caso alguma coisa dê problemas, né? Algum problema aconteça grave, uma crise, como aconteceu. O FGC ajuda no pagamento daquelas pessoas que têm investimentos até R$250 mil e as pessoas conseguiram ser ressarcidas. Claro, quem tinha mais de R$250 mil não conseguiu esse dinheiro de volta ainda e vai demorar muito para conseguir, afinal de contas passa pelo processo que o Daniel Worcaro está sendo investigado, vai passar também pelo processo de julgamento do Daniel Worcaro para saber, a partir do próprio Daniel Worcaro, como ele vai fazer o pagamento dessas vítimas todas, que tinham um investimento de mais de R$250 mil. No caso desses fundos que a gente está falando agora, não tinha a garantia do FGC. Ou seja, esse dinheiro desses aposentados não existe mais. Não vai ser ressarcido aos cofres do governo do Rio de Janeiro, do Rio Previdência. Então é um grande problema que a gente está falando aqui e que a Polícia Federal agora chega hoje no Rio de Janeiro, colocando o Cláudio Castro como o pivô, o centro dessas investigações todas. Por quê? Porque esses investimentos da Rio Previdência foram feitos em 23 e 24, quando o Cláudio Castro ainda era governador. Vamos lembrar que ele renuncia ao caso um dia antes de ser condenado ali por problemas nas eleições lá em 2022. E então ele não é mais o governador do Rio de Janeiro, ele está inelegível, mas ele não teve o mandato cassado. Vamos continuar subindo aqui para terminar de ler todas as informações que a Mireli traz para a gente sobre o Cláudio Castro e a Polícia Federal nessa manhã. Além desses quase R$1 bilhão em letras financeiras, relatórios analisados pela PF apontam que o Rio Previdência teria aplicado aproximadamente R$1,5 bilhão em fundos administrados pela instituição financeira. Então, são quase aí R$3 bilhões em fundos do Banco Master. Batizada de Operação Barco de Papel, a ação desta terça-feira busca identificar se houve gestão temerária, favorecimento indevido ou possíveis irregularidades na destinação dos recursos públicos. A Barco de Papel já existiram outras fases e agora tem essa fase lá no Rio de Janeiro. A Rio Previdência afirma que os investimentos seguiram normas legais e que os valores estariam judicialmente protegidos por mecanismos ligados à retenção de receitas de crédito consignado. Mesmo assim, a PF avançou nas apurações para entender se alertas de risco foram ignorados e quem participou das decisões que permitiram a concentração bilionária de recursos no Banco Master. O avanço da investigação amplia a pressão sobre o Cláudio Castro, que já havia sido alvo de outra operação da PF relacionada ao caso Refit. Você se lembra, há 2 semanas a gente já tinha colocado o Cláudio Castro sendo alvo de operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, junto com o Ricardo Magro, lembra que está fora do país, ele que era ali dono, presidente da refinaria de Manguinhos, que torna-se Refit, uma empresa cheia de problemas e que passou a ser alvo de operação da Polícia Federal lá atrás. E agora, numa segunda operação que mira o Cláudio Castro, totalmente ligando o caso aí da Rio Previdência ao Banco Master. A Rio Previdência já estava sendo investigada pela polícia dentro do Rio de Janeiro, Polícia Estadual do Rio de Janeiro, mas agora a Polícia Federal também faz essa investigação de Rio Previdência e Banco Master. A gente vai falar muito sobre isso no Acorda Metrópolis dessa terça-feira, que só está começando.